Bem-vindos ao Estúdio Eco. Recebemos aqui Diana Ralha, diretora da Associação Lisbonense de Proprietários, e António Machado, secretário-geral da Associação de Inquilinos Lisbonenses. E claro, vamos discutir, afinal, o veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao programa Mais Habitação e também já a resposta do Partido Socialista e do Governo, anunciando que vão reconfirmar exatamente os diplomas agora votados nos mesmos termos e com os mesmos objetivos. Diana, o que é que podemos tirar deste veto do Presidente e, obviamente, da resposta do PS? Pois é, afinal o melão estava encroado, como todos esperávamos. Vai ser um verão quente, estamos há mais de 6 meses à espera para saber, afinal, do Presidente da República se este melão era bom, se este melão era mau. Houve uma brutal unanimidade entre todos os agentes, partidos políticos, nas críticas, agentes económicos. Não exatamente no tom das críticas, mas pelo menos na conclusão geral. Na conclusão geral. Que era um programa que não vai acrescentar. Que era um mau programa. As críticas são diversas, não são todas as mesmas, mas há um repúdio generalizado. E faltava então o tom ou a avaliação do Presidente da República. Da parte dos proprietários, claro que achamos positivo, partilhamos de muitos dos enunciados que o Presidente da República faz naqueles 7 pecados mortais que coloca na sua carta que devolve à Assembleia da República, mas muito lamentamos que o Presidente da República não tenha suscitado a verificação da constitucionalidade do diploma, porque à partida, para a Associação Lisbonense de Proprietários, há um conjunto de normas do Mais Habitação que são inconstitucionais e que até quando deu entrada no Parlamento, os próprios serviços jurídicos do Parlamento colocaram logo dúvidas de constitucionalidade. Portanto, é um veto político que tem a sua importância, que é uma espécie de uma guerrilha entre 2 palácios, mas a verdade é que há um sufoco generalizado das famílias e das famílias dos senhorios e das famílias dos inquilinos também, das famílias dos proprietários, sejam eles grandes proprietários ou pequenos proprietários, que estão num impasse há mais de 6 meses, e existe um problema que é uma bola de neve cada vez maior que o Mais Habitação, que este grande torpedo veio provocar num mercado que já estava numa situação muito complexa. E este veto nada vai resolver. O Presidente falou escreveu neste veto. Fixação de tetos administrativos ao arrendamento. Eles vão manter-se, aparentemente, os primeiros 6 meses deste ano, com a lei já conhecida, do início do ano, não criou provavelmente grande confiança. Os números mostram isso, que houve uma espécie de paragem do mercado à espera do que estava para acontecer. Passa este desfecho, veto e reconfirmação, o que é que se pode esperar? Bom, o que é que aconteceu nestes 6 meses da nossa realidade na associação? Aconteceram 2 coisas. Pânico generalizado, portanto, houve, e o nosso barómetro mestral diz isso, houve proprietários, aqueles que tiveram contratos a renovar e que fizeram oposições à renovação e, portanto, viram as suas casas livres e, portanto, 2 em cada 10 venderam as casas e o mercado para vender está bom. Portanto, venderam as casas, saíram do mercado, 2 em cada 10, é assustador este valor. Para o arrendamento. Portanto, saíram do mercado de arrendamento, venderam as casas, e aqueles impulsionados pelo pânico, como tudo isto foi anunciado, como toda a discussão foi polarizada, o que é que fizeram? Como foi anunciado que só poderá haver um aumento de 2% da renda, portanto, as rendas foram colocadas a preços muito mais elevados, porque no próximo antecipando que o próximo contrato só pode aumentar 2%. E, portanto, se nós formos a fazer uma pesquisa em qualquer portal imobiliário, não vou citar nomes para não passar publicidade a nenhum deles, neste momento não existe nenhuma casa em Lisboa cidade, abaixo dos 1.000 euros. E estou a falar de T0. Eu não sei se, eventualmente, depois se arrendam. Ontem eu fiz este exercício e a casa mais barata que encontrei foi a Odivelas, por 650 euros, num grande portal imobiliário. Isto é reflexo do Mais Habitação, que foi menos habitação. Isto são os proprietários que têm casas disponíveis, que são poucos, atenção, são poucos, porque a declaração do Presidente da República e toda a discussão pública deixa de fora
um dos aspectos do Mais Habitação que é um dos mais gravosos, que representa 16% do mercado de habitação, que são as rendas congeladas. Esta discussão não falou delas. O Mais Habitação diz assim: os contratos congelados, 16% do mercado, os contratos congelados não vão transitar para o NRAL. E nós vamos fazer qualquer coisa com eles, mas não nos vamos dizer o que é. Há 6 meses que nós não sabemos o que é que a tutela vai fazer com eles. Há um estudo do IRU que tinham 4 meses para apresentar, depois mais 2 meses. Desde maio que esse estudo está concluído e a tutela não diz o que vai fazer com os contratos congelados. Isto é uma vergonha. Temos 16% do mercado à espera. E a nota do Presidente da República nada diz, os partidos políticos nada dizem, estamos todos muito preocupados com o alojamento local e não falamos de 16% do mercado de habitação, que são as rendas congeladas, que são rendas muito baixas, que estão a contrastar com estas rendas muito altas neste momento. Mas as rendas muito baixas valem muito mais do que as rendas muito altas em termos de peso no mercado de habitação da cidade de Lisboa. Estou a falar de Lisboa, área metropolitana de Lisboa, área metropolitana do Porto. Não estou a falar do resto do país. São fenómenos muito urbanos. E é muito diferente. Mas exatamente. Mas são os grandes ausentes desta discussão toda. Porque, de facto, como o Presidente da República fala, esta discussão polarizada fez com que não falássemos de grandes temas estruturantes. E as rendas congeladas são um deles. E eu penso que o António Costa e a Sra. Ministra da Habitação estão felicíssimos. Ninguém falar das rendas congeladas, porque eles já estão em default de apresentarem uma solução para as rendas congeladas há meses e ninguém quer saber e que vem deste assunto. Em transição há anos. Exato. Estamos há 11 anos à espera de uma solução para estes contratos. E da mesma forma que há sufoco nas famílias de arrendatários para pagarem a sua renda ou o seu crédito de habitação, há sufoco nos senhorios com rendas congeladas, que também sobrevivem dessas rendas que têm. Mas deixa-me dizer-te, António, desculpa interromper-te, que daqui a, penso que 10 dias, o INE vai fixar a inflação que vai determinar o aumento das rendas para 2024. Vai ficar seguramente acima de 7,2%, mesmo que a inflação fosse 0. 7,2, 7,3. Um dos momentos em que vai criar novamente um tsunami no arrendamento. Porque o governo vai ter que fazer alguma coisa. E o ano passado o que é que fez? Criou um precedente brutal, limitou o aumento das rendas a 2%. Não o fez em mais nada. Não limitou os aumentos em mais nenhum... Os transportes públicos. Em mais nenhum segmento. Os transportes públicos também o fez. Um crédito de 150 mil euros indexado à Euribor aumentou o dobro no último ano. Mas uma renda de 500 euros que poderia ter um aumento de 5%... Está à espera que haja... Todos os proprietários estão. Nós fizemos um inquérito e todos os proprietários estão à espera que haja um novo teto administrativo. Pior, o que é que acontece na semana a seguir ao INE fixar o aumento administrativo? Existe um grande pico de procura de casas, que é a colocação dos alunos no ensino superior. E, novamente, vai haver um pico brutal de procura de casas para arrendar. É um dos maiores picos. O que é que vai acontecer? Não há casas. E, novamente, vão ser os senhorios os maus da fita. E, ao contrário do que diz o António, nós, muitas vezes, a Associação Lisbonense de Proprietários e a Associação de Inquilinos Lisbonenses, partilhamos das mesmas posições. Queremos ter um mercado de habitação e arrendamento funcional e que sirva a todos, porque não existem proprietários sem inquilinos e inquilinos sem proprietários. Claramente hoje não funciona. Isto não funciona. Claramente hoje ele não funciona. Mas o que vai acontecer vai ser, como aconteceu no ano passado, que os senhorios é que são maus, porque não colocam casas para os estudantes, casas acessíveis, e ao contrário do que diz o António na sua intervenção anterior, só existe arrendamento porque os privados colocam as suas casas. O Estado demitiu-se. Demitiu-se totalmente. Não é? Sou um pequeno investidor, sou neta do congelamento de rendas, os meus filhos já são bisnetos do congelamento de rendas, ainda temos, provavelmente, eu já tenho uma filha com 20 anos, e portanto ela, quando tiver filho, vai ser trisnetos do congelamento de rendas. Repara, o congelamento das rendas, já há 11 anos que estamos à espera que os contratos antigos transitem para o NRAL. Era suposto terem 5 anos. E depois 7, e depois 8, e depois 10. Portanto, quem é que nos diz? estamos a dizer é que é necessário uma política fiscal mais incentivadora, devidamente instituída, estabilizada e, digamos, que se saiba as regras. António, o pacote fiscal do Mais Habitação é extraordinário.
E, portanto... É extraordinário. Não se pode ir mais além. Só que é extraordinário. Mas, por exemplo... a habitação não considera isto que estamos a dizer. O pacote mais habitação tem uma majoração em termos de tabelas de IRS extraordinário. Mas, no nosso barómetro também, nenhum proprietário está disposto a usufruir desses benefícios fiscais porque não acredita que a qualquer momento, não acredita que o Estado é uma pessoa de bem. E a qualquer momento muda as regras. E há uma coisa ainda mais extraordinária que é, imagine, e isso implica também o facto de haver algum menor número de contratos de arrendamento neste momento, isto para investidores ou profissionais do arrendamento, que é, enquanto as regras do Mais Habitação não estiverem aprovadas e promulgadas, este pacote fiscal não é retroativo. E, portanto, estas regras, por exemplo, destas majorações do contrato a partir dos 5 anos ter uma taxa muito mais atrativa. Se eu fizer um contrato hoje de 5 anos, como você pretende, como todos nós pretendemos contratos mais estáveis, não é? Se eu hoje fizer um contrato de 5 anos e, portanto, que só vai renovar daqui a 5 anos, e em janeiro o pacote de Mais Habitação entrar em vigor, ele não vai fazer retroação ao contrato que eu fiz em novembro, por exemplo. E, portanto, isto é profundamente injusto. Para o mercado. Portanto, para o mercado, ou, por exemplo, os do arrendamento acessível que passam a ter isenção total de IMI, IRS, IVA, etc., para o mercado total, à espera que o Mais Habitação seja promulgado. Isto para investidores que, de facto, são mais profissionais e estão atentos, de facto, a todas as rentabilidades. Sim, claro. E o arrendamento, como dizem muito bem, deve ser assim encarado. É um investimento, não é ação social, é um investimento. E, portanto, temos esta questão também. Portanto, estamos todos à espera para ver o que é que sai daquele melão, o que é que fica de bom daquele melão, sendo que muitos dos investidores que eu represento são investidores politraumatizados de décadas de malfeitorias de diversos governos e que não confiam em absolutamente nada. Os do alojamento local são a nova geração de traumatizados. Estão agora a receber o primeiro trauma que lhes aconteceu. Os do arrendamento tradicional, há muitas décadas já se habituaram que o conhecem. Exatamente. Neste mini inquérito que nós fizemos agora na primeira semana de agosto, perguntámos: estão à espera que haja fixação administrativa? Eles dizem que sim. E perguntamos depois na questão seguinte se isso vai afetar a confiança, e uma das respostas era sim, mas já estamos habituados a este tipo de arbitrariedades. E a esmagadora maioria diz sim, mas já estamos habituados a este tipo de arbitrariedades. Já incorporaram Portanto, já a incorporação. Qual é o feedback? Portanto, isto é tudo um bocadinho desolador. Esta paisagem é muito desoladora. Vamos ver. O que é que se aproveita deste diploma? Estamos a chegar ao fim da nossa conversa. O que é que se aproveita deste diploma? O pacote fiscal, mas que necessita de confiança e estabilidade. E isso, para mim, tem que ser, sentando à mesa, todos os agentes, com bom senso e com abertura para criar, de desmontar o atual pacote e criar um novo pacote com toda a gente a dar os seus melhores contributos.